a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça bem fazeja, vós sois a graça bem fazeja, que nos irmana no Senhor, que nos irmana no Senhor, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a este momento de oração e vamos ver quais são as intenções de hoje. Rosana Santos, bom dia, Padre, peço oração por todos que trabalham na linha de frente pela recuperação da saúde de todos da área de saúde, pelo parto de Leninha, que nossa mãe lhe dê um bom parto, por todos que estão passando também por necessidades. Ellen Silva, por todos os doentes do corpo e alma. Bom dia, Padre Emanuel. Ore por mim, minha família e pelo nosso Brasil, o mundo todo, pela cura da Covid-19. Dias Aninha. Bom dia, Padre. Peço oração pela minha saúde e da minha família. Neto, bom dia, Padre. Peço pela saúde de todos no mundo e minha família. Dinalva Campos Peixoto. Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, cuida de nós. Dinalva também pede a cura do mundo ao Senhor. Binha Magalhães, pensa, Padre, peço pela sua saúde e pela minha saúde, a saúde de minha companheira e toda a minha família. Marileide Góes, peço orações para o mundo, de uma forma geral, por motivo dessa pandemia. Sandra Santana, peço oração pela minha família, em especial pela minha mãe, Dona Lourdes, e meus filhos, Bernardo e Ludmila. Sandra Santana também pede oração pela saúde de Sarinha, que encontra-se internada. Isabel Brito, boa tarde, Padre, peço a Jesus que tome conta do meu filho, que trabalha no hospital, e de todos que trabalham na área de saúde. Cura este vírus e pela família dela também. Inês Silva, peço orações para que tenha o fim mais rápido dessa pandemia e que nossas famílias e amigos não venham sofrer com esse mal. Peço orações para minha família, Doralécio Silva, Faria Silva e Silva, Rezende Batista, Aragão Assis, Neves, para os profissionais que estão na linha de frente dessa doença. Pela intenção, Jucinete Assis pede intenção pela saúde de toda a sua família e pelo seu trabalho, que está desempregado, e pelo mundo inteiro, que Deus nos livre todos desse vírus do corona, desse vírus. Marlene Chagas pede pela saúde e paz para Regina Júnior, do Lar Santo Expedito, e também para todos os idosos que lá se encontram, para seus filhos que trabalham na área de saúde e para todos que estão tratando com amor e carinho
as pessoas com essa doença. Conceição Pinho pede pelo 7º dia de falecimento de Eulálio Alves e por todos os falecidos pela pandemia. Então, estão aqui as nossas intenções, né? As nossas intenções também temos aqui pedido de Dona Elvira e família que pede pela sua saúde. Temos também Elza Maria e família Santana que pede pela saúde e proteção. E também nós temos aqui também pela família Wegner, pela família Castro e todas as pessoas que se confiaram às nossas orações. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Permanecei, ó Pai, com vossa família e na vossa bondade fazer que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazei vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus, de pé, à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E, ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é o Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor. Quem vem a mim não terá fome, assim nos fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Com essa frase, Jesus deixa o mundo e a sua morte é decretada. Hoje, no livro dos Apóstolos, nós temos de fato a continuidade do debate amplo, aberto, público entre o nosso Estevão e os seus adversários, que culmina em um apedrejamento. Ora, a primeira coisa que dá para notar é que ninguém combate contra o Espírito Santo. Os homens que disputavam com Estevão estavam movidos pelo ódio, pela ganância, pela ambição, pelos trunfos da lei, mas que, no fundo, tinha uma preocupação de eliminar Estevão, e assim acontece nos dias de hoje. Porque eles estavam com o coração tão endurecido, tão fechado, que não suportavam mais ouvir Estevão falar. Portanto, Estevão, no seu discurso, diz: olha, homens de corações e ouvidos insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é praticamente negar a existência do Espírito e negar de fato a presença de Deus no meio das pessoas. Porque onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito, está o Pai. Onde está o Espírito, está o Pai, também está o Filho. Essa é a imagem da Trindade Santa que vamos conhecer mais tarde. A resistência contra o Espírito Santo se resistir ao profundo e misterioso amor de Deus. E essa falta de amor, essa resistência contra esse amor de Deus, leva Estevão a questionar: qual dos profetas seus pais não perseguiram? Portanto, eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornareis traidores e assassinos. É como se a mentalidade, o pecado e a ignorância perpassasse a história daqueles que mataram os profetas, e agora os seus filhos fazem a mesma coisa. Isso é, não tem uma reflexão, não tem nenhuma forma de submeter essa condição para uma novidade, porque eles já estão, todos eles, comprovadamente dedicados a expulsar qualquer um que pense fora da lei ou que anuncie qualquer coisa nova que venha contrabater com a lei. Se de um lado tem essa defesa
jurídica, legislativa e doutrinária, do outro lado tem uma ignorância em não perceber que Deus estava agindo pelo Espírito em Estevão. Que é um diácono, eu dizia ontem aqui, né? Muito jovem, diácono escolhido para servir a mesa, e depois tornou-se grande pregador, como se o Espírito Santo tivesse escolhido para tal. O diácono não é o homem da palavra, ele é o homem da mesa. Mas Estevão, pela vontade do próprio Espírito, quebrou essa regra e passou a ser o homem da palavra, o anunciador dessa palavra. Diante disso, de tantas afirmações que denunciam a hipocrisia, a mentira e, de fato, a intenção dos doutores da lei, quando eles terminaram de ouvir o que Estevão tinha para dizer, eles ficaram enfurecidos. Em outro texto grego, pode dizer que eles ficaram completamente atônitos e transformados de ódio no coração. E aí você vê que a vingança, a força, é sempre a arma do fraco. O homem fraco, ele não tem paciência para dialogar. Ele acaba sendo violento, ou porque é medroso, ou porque não tem argumento, ou porque, de fato, intencionalmente, ele prefere se livrar daquela situação e não permitindo que as coisas avancem. Essa atitude de Estevão, cheio do Espírito Santo, enquanto eles estavam rangendo os dentes contra Estevão, o máximo do ódio, né? Está lá, vai chegar um momento em que não haverá choro e ranger de dentes, né? Haverá choro, isso é o inferno. Aqui o autor coloca o ranger de dentes na situação de profundo ódio, profunda amargura, profunda incapacidade de compreensão, como se os caras surtassem, um surto coletivo, e então foram para cima de Estevão. Mas do outro lado, Estevão, com a sua pureza, com a sua segurança, com a sua serenidade, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Retornando, o nosso Lucas lembra aquilo que Jesus tinha dito como profecia diante de Caifás, quando perguntaram: você é o Cristo? É aquele que deveria vir? E Jesus disse: olha, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Pai. É isso que Estevão vê. Antes de morrer, ele vê Jesus na glória, isso é, ele tem a garantia, a certeza que para onde ele está indo, ele vai se encontrar com Jesus. E ao afirmar, ele apenas não vê, mas ele afirma, aí que a coisa ficou difícil. Quer dizer, esse surto coletivo, completamente descontrolado, acontecendo no meio dessas pessoas, levou essas pessoas a dar grandes gritos e, tapando os ouvidos, avançaram junto contra Estevão. Isso é, aqui não tem como condenar A ou B ou C, é um linchamento coletivo. Em Israel, a pena de morte era, antes de mais nada, uma pena de morte que tinha e levava em condição o pecador, o criminoso, tinha um processo para depois ser, de fato, sentenciado. Aqui não teve processo. Assim como o processo de Jesus foi uma farsa, esse Estevão nem processo teve. Olha, mas ele, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Não teve um juízo, não teve um processo, mas teve sim uma execução, mesmo que não tenha tido uma sentença. E isso acontece longe dos olhos do Sinédrio, que é o órgão competente, seria o nosso Supremo aqui, competente para julgar e depois sentenciar com o auxílio dos romanos. Isso significa que a dor da comunidade cristã é muito grande na perca de Estevão, mas também mostra o outro lado, o desespero dos adversários, a loucura que faz com que essas pessoas coerentemente, conscientemente, matassem Estevão. E começaram a apedrejá-lo.
Como era uma coisa pública, tinham muitas testemunhas que viram. Dentre essas estava um jovem chamado Saulo, que mais tarde vai ser chamado de Paulo. Apedrejamento era uma forma de lição prática, e os alunos iam ver como ia acontecer. Mas aqui é tudo irregular, porque, como eu disse, não tem uma levada de Estevão para o Sinédrio, não tem um processo, não tem uma sentença, tem apenas uma execução brutal. Só tem de real aqui é que eles arrastaram para fora da cidade, que era um lugar onde se apedrejavam as pessoas. Mas foge de qualquer lógica, de fato, e quando isso acontece, demonstra a verdadeira intenção dos adversários de Estevão, que era aquela de matá-lo. Ora, o que é que resta a Estevão fazer? Enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. A mesma coisa Jesus vai dizer, mas na direção do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dobrando o joelho, ele gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso morreu. Pai, vai dizer Jesus na cruz, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Aqui Lucas toma essa inspiração da cruz e traz para Estevão, que vai ser a marca de muitos mártires da igreja. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Podemos também associar o próprio Sócrates, né? Que levava uma situação como essa, de ignorância profunda da parte do homem, que não conhecia a verdade. Porque a verdade é que liberta. Porque a verdade é que evita a força, evita a violência, evita de fato a morte. Quem conhece a verdade não mergulha no mundo do ódio, da morte, das trevas ou do desespero. E dizendo isso, Estevão morreu. O autor lembra que Saulo, que era um dos que aprovava a execução de Estevão, estava ali, olhando, né? Então, pela primeira vez na história da igreja, temos o primeiro mártir que vai surgir pós-vida apostólica. Isso é, os apóstolos ainda estão vivos e Estevão, de fato, é aquela primeira camada de discípulos, e era um grego que morreu por causa do nome de Jesus. Como diz o livro do Apocalipse, ele lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que é que acontece agora? Pós-morte de Estevão, se desencadeia uma perseguição por toda Jerusalém, por todas as igrejas que tinham na região. E aí muitos foram embora, atravessaram de fato a Samaria, como Filipe, foram de fato para os confins do Oriente, outros foram até para a Etiópia, Azoto e tal. A igreja dessa forma se dispersa. Mas quem fugiu não deixou de pregar o evangelho aonde ele chegou, porque essa era a vida deles. Se de um lado a morte de Estevão foi de uma crueldade ímpar, do outro lado ela faz crescer as sementes que nascem do sangue do inocente no coração dos amigos e discípulos que vão pelo mundo anunciando o evangelho. Isso é, nem tudo está perdido, porque mesmo com essa engrenagem maldita e malfeitora, cruel, né, de uma estrutura carcomida pelo próprio pecado, marcada pelo ódio e pela tristeza, a igreja segue o seu caminho e se cumpre mais uma vez o que Jesus disse: no mundo havereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. E tem uma outra fase que poderia ser até muito cômoda para esse tempo: cuidado com os homens, eles vão pegar vocês, vão levar a tribunais, vão machucar, vão bater, vão até matar vocês, jurando estar prestando culto a Deus. Mas quando isso tudo vier, não tem mais, porque eu estarei convosco. Então aqui, esse primeiro mártir, esse jovem, né, ele é marcado pela obediência à palavra
e pela coerência religiosa, pela coerência ética e moral, porque morre por aquilo que acredita. Você pode perguntar, uma espada ele podia até fugir e correr, não era opção correr. A opção era testemunhar, porque se não testemunhasse, não era um cristão verdadeiro. É muito fácil correr hoje, né? Mas naquela época não tinha como correr. É de fato uma catequese tão perfeita, tão bem feita pelos apóstolos, que as pessoas morriam pela fé. Inclusive todos eles, né? Exceção de João. Morreram de forma violenta por causa da fé. Então, o exemplo de Estevão é um exemplo de coerência, de quem vive aquilo que crê, de quem vive aquilo que fala. É também uma expressão de coragem, de dedicação e, sobretudo, uma dedicação inspirada pelo Espírito Santo que o fez conduzir até o seu próprio martírio. Agora sim, livre das amarras humanas, de todo esse ódio que circunda ainda hoje o mundo, Estevão teve o seu encontro pessoal com Cristo na vida eterna. O Evangelho de hoje, ainda o nosso texto mostra Jesus que está em Jerusalém. E as perguntas quando começava, durante o dia, 4, 5 da manhã, o templo se abria, faziam rezar, então sempre tinha esses encontros dentro do templo ou fora. Era muita gente se movendo. E aí Jesus, de fato, se encontrou com a multidão, né? E essa multidão perguntou a Jesus, certamente, alguns são fariseus, que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Essa é uma pergunta tipicamente do fariseu, porque eles querem ver sinais para que creiam em Jesus. Lembrando que essa semana Jesus fez a multiplicação dos pães e quiseram fazer rei. Ele saiu, fugiu, foi para a oração e depois se encontrou com sua comunidade. Hoje volta de novo essa sede do sobrenatural, para o sobrenatural que tem que passar pela materialidade, pela matéria, para que o homem veja e creia. Isso não faz parte do projeto de Deus. Deus não tem que provar nada a ninguém, absolutamente, na sua liberdade infinita, na sua grandeza e soberana atitude. Deus não tem nada que provar nada a ninguém. Ele não precisa. Pelo contrário, somos nós que devemos provar quanto Deus é bom, porque já experimentamos. Quanto é amoroso, quanto é generoso, porque nós já experimentamos essa vida com Deus. Portanto, que obras fazem, vai dizer o judeu? Né? Eles querem obras que sejam de fato de acordo com a comodidade deles. Que eles possam ver, se alegrar e proclamar Jesus. Mesmo assim, se Jesus caísse nessa tentação, ele não iria acreditar. Porque o ódio dos judeus com Jesus não é por causa das obras, é porque ele se declarou igual a Deus. Isso é, filho de Deus. E há outras também, né? Outras etapas, olha, derruba esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. A purificação do templo, onde Jesus deu chicotada em todo mundo. Então, tem muitos elementos, mas o fundamental é que Jesus se afirmou como filho do Altíssimo. E na cabeça do judeu, que só existe um Deus, uma teologia monoteística, Deus não pode ter um filho que é humano. E aí fica incompreensível. Do mesmo lado, estava profetizado que esse menino viria, que esse Messias viria. E ele era o Filho de Deus, ungido por Deus. Portanto, o nosso texto vai mostrar que os judeus que estão questionando Jesus falam da grandeza de Moisés. Diz, olha, nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. É claro que esse milagre do deserto, né? Saem do deserto e vão, chega lá, falta pão, falta carne, e veio o maná do céu, né? O que é o maná?
É uma espécie de algodão doce que dá, mediante a geada acontece no deserto, ele vem e se assenta. E a carne que eles receberam, que eles comeram a codorniz ou codorna para a gente, tem um fenômeno natural que se migra grandes quantidades de pássaros, que vai da Europa e passa pela África, chegando até o Egito. Só que, quando ele sai da Europa, a temperatura está baixa. Quando ele chega do lado da África, a temperatura está acima de 40. Então, muitos morrem. Esse choque térmico mata muitas codornas. Eles aproveitam. Mas qual é o milagre? É que as codornas caíram justamente onde os judeus precisavam que caíssem. É esse que é o milagre. Porque na fé não tem coincidência. Na fé tem graça, bênção, milagre, ação. Mas coincidência não tem. Como explicar que aquelas pessoas morrendo de fome, justamente naquele dia, naquela hora, naquele local, caiu do céu? Então o autor atribui a Deus porque fé não se discute. Fé aceita ou não. Discutir fé contra outra e tal, acaba virando uma confusão política e não mais religiosa. Eles se alegravam e de fato se sentiam amados e superados porque Deus fez do céu cair o pão e deu de comer àqueles que vieram antes dele. E Jesus responde. Aqui Jesus sempre no conflito. Jesus nasceu para fazer conflito, nasceu para discordar, nasceu para contestar certas coisas, porque são coisas que não eram de fato do jeito que eles pensavam. Olha que Jesus diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Tem uma mudança do passado para o presente. Não foi Moisés que vos deu, mas é o meu Pai que vos dá. Então se cria aqui uma situação morfológica muito esquisita, porque os judeus ainda estão no passado. Jesus vem ao presente e diz: olha, esse pão do presente, quem vos dá é o Pai. Pai de quem? Dele. E que é o pão? Ele. Ele que é o pão da vida eterna. Então, tem essa superação ontológica do milagre antigo e um pão que está presente, que quer dar vida eterna, não mais dar pão para comer, encher a barriga, como ele fez essa semana, a semana passada, quando celebrávamos aqui. Então, entre o pão que foi dado e o que agora é o presente, naturalmente tem uma grande diferença, porque aquele que foi dado não vai voltar mais, já foi, as pessoas comeram e morreram, mas esse pão que será dado agora, nos tempos de Jesus, quem comer desse pão viverá eternamente, porque é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aqui Jesus já fala da sua pré-existência. Enarque caiologos, no princípio era o verbo, caiologos é gênito próximo dos céus, e o verbo estava diante de Deus. Se o verbo estava diante de Deus, desde o princípio ele estava, e com o Pai e o Espírito eles criaram. No princípio, antes de qualquer coisa, lá estava Deus. Aí às vezes você vê uma criança na catequese e pergunta: vem cá, de onde veio Deus? E aí você responderia, você lá está do outro lado. Se o menino perguntar: vem cá, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Perguntas que alucinam muita gente na catequese. Deus não veio. Deus sempre esteve. Nunca foi passado nem futuro. Deus é sempre presente. E quando o homem tomou noção do mundo, ele viu que o mundo era a casa dele. E quando ele bate na porta, quando ele abre a porta, quem está lá? Deus.
Então Deus já estava antes que tudo ou qualquer coisa existisse. Portanto, Jesus afirma, olha, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu, aquele que não se corrói, não se perde, não vai para o vaso, em poucas palavras. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É a pré-existência do próprio Jesus, que antes de vir ao mundo, ele era o Logos divino. E ao encarnar-se, ele toma forma humana e nessa doutrina ele se apresenta como o pão do céu. Esse é o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão. Então pediram, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. João 10:10, né? Eu vim para que essa vida seja eterna. Por isso eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O ladrão, o salteador, ele não vai dar a vida. Ele não entra pela porta do redil, ele pula a cerca para roubar, matar e destruir. Porque essa é a função do mercenário. Então, com essas duas alocuções bem fundamentadas, Jesus se coloca como aquele que, no presente, é superior a Moisés, e o pão da vida será o seu próprio corpo. E aqui mais tarde, ainda hoje, né, o pão da vida está aqui. Após consagrado, esse pão, na nossa fé, é o corpo de Cristo, porque nós o tornamos presente. Isso é, fazemos memória daquilo que ele fez na última ceia. E aí, pela fé, naquele que crê, né, os que creem na Eucaristia, sabem que aqui é o corpo e é o sangue de Cristo. Então, o texto segue dizendo, olha, então pediram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Mas ainda é um pedir esse pão no sentido humano da palavra. Não consegue compreender o alcance de tamanha reflexão de Jesus. Pede, dá-me desse pão, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aí fica esse paradoxo. Você vê um homem de carne e osso dizer que é o pão da vida, quebra o paradigma mental que eles tinham de ter um pão extraordinário que comesse uma vez e não tivesse mais fome. Mas na verdade Jesus se apresenta como o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí você lembra também da samaritana. Jesus no poço da samaritana disse, olha, se você soubesse quem é que está pedindo água a você, você pediria a ele. Ele dava a você um rio que jorrava e nunca mais iria acabar. Você nunca mais precisaria vir esse poço pegar. Senhor, dá-me dessa água, dá-me dessa água. Mesma coisa aqui. Se de um lado tem essa ironia de São João, do outro lado passa a ideia suprema de sabedoria de Jesus, uma ignorância absurda dos judeus que não consegue alcançar aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus está querendo dizer. Então existe uma diferença absurda, como um grande abismo entre eles. E olha que Jesus continua falando em metáforas, palavras simples para que as pessoas possam compreender. Quem vem a mim não terá mais fome, porque o alimento que eu vos dou é o alimento para a vida eterna. Tudo nessa terra que a gente possa comer é alimento terreno, mas o alimento da vida eterna nessa terra é somente o Jesus Eucarístico, aquele que nós comungaremos neste momento. Esse sim produz em cada um de nós a vida eterna. Então, para você que ainda está de quarentena e está sofrendo que não pode comungar, o Senhor compreende tudo isso. O Senhor sabe, mas Ele está com você na sua oração, na sua vida cotidiana,
porque tudo isso vai passar. Portanto, quando passar, aí sim, nós juntos, ao redor da mesma mesa, comungaremos esse pão da vida eterna, que é o Cristo, Senhor nosso, o autor da vida. Então, quem comer deste pão viverá eternamente. Por isso que é bom que os cristãos católicos, os cristãos que creem na Eucaristia, anglicanos e outros mais, coptas e tal, nunca deixem de comungar. Porque a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo produz em mim, no meu pobre ser de carne e osso, de pobreza e de pecado, produz em mim a vida eterna. Olha quanto isso é grandioso, você saber que em você está a produção a cada dia da vida eterna, até quando chegar o dia em que galgaremos esse local junto com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. Portanto, a leitura de hoje nos mostra a diferença entre o pão que foi dado e o pão que é dado agora. O pão material e o pão espiritual. O pão que alimenta a carne e o pão que alimenta a vida e nos conduz à vida eterna. O pão que é degenerado pela própria natureza e o pão que é eterno, é infinito, é totalmente uniformizado na presença de Deus, mas sobretudo caracterizado como alimento da vida eterna. Que o Senhor nos ajude, nos conceda cada vez mais a comunhão no seu corpo e no seu sangue, para termos em nós essa fabulosa produção, esse inserimento da nossa carne mortal e pecadora, inserida no mistério da vida eterna, que é esse grande mistério da Eucaristia. Porque todo aquele que come deste pão viverá eternamente. Amém? Vamos oferecer a Deus o pão e o vinho com o canto das ofertas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão, e era fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho, que era fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, onde Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Por isso, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, sobretudo os que partiram desta vida hoje. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós todos vos pedimos, neste momento, tende piedade de todos nós.
e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé grandiosa, maravilhosa que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, nesse amor perfeito, nesse amor glorioso, nesse amor que não pede nada em troca, saudai-vos uns aos outros. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que bom Senhor
e ao teu encontro, poder chegar e adentrar na sua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado por ter participado da missa. Obrigado por ter colocado suas intenções. Estaremos sempre aqui rezando pelos outros. Hoje eu quero mandar um recado para os devotos de São Expedito, da comunidade São Expedito. Olha, você que é devoto de São Expedito, que tem um compromisso do dízimo com a sua oferta, hoje nós vamos emitir o número, de fato, da pessoa que é o ecônomo da nossa comunidade, que é o nosso irmão Heráclito. O número de Heráclito é 99381 3042, 99381 3042, 99381 3042. Aí você liga para Heráclito e marca um horário e ele vai, recolhe seu dízimo, a sua oferta vai lá e guarda lá, porque ele é ecônomo da comunidade. E se você que está do outro lado, que não é devoto, não conhece a nossa pequena comunidade e quiser ajudar, o número é o mesmo, né? E se você não puder ligar, amanhã eu vou trazer o número da conta para que a gente possa ir se ajudando. Porque de fato estamos precisando da ajuda dos devotos de Santo Expedito e dos amigos que porventura queiram ajudar a nossa pequena comunidade. Voltando, mais uma vez a pedir a você o seu apoio, convide os amigos, faça mais esse esforço, peça aos amigos, às amigas, está todo mundo em casa, pouco está trabalhando, para clicar lá no meu canal no YouTube, Emanuel Vergede. E qual é o objetivo? Levar essa celebração eucarística para o YouTube e lá celebrar com som digital e com imagem digital. Mas para isso eu preciso de 1000 assinaturas. Eu não cheguei nem na metade. Mas se você que está me ouvindo se esforçar um pouco mais, incomodar os amigos para essa causa que é a causa de Deus, você pode fazer com que esse número aumente e até multiplique. Só dependemos de nós, né? Eu tenho quase 5.000 pessoas no Facebook, mas quase ninguém tocou o sino lá. Seria bom, né? 5.000 pessoas, 1.000 tocou, acabou, estava resolvido o problema. Mas a vida não é assim. Cada um tem seus interesses, suas coisas, mas
Eu quero continuar confiando em vocês, porque eu sei que vocês são pessoas que gostam de Deus. E a obra de Deus precisa avançar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, auxiliadora, advogada e protetora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou. Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Vem você também com a gente nessa grande barca de Jesus. Lembrando, mais uma vez, YouTube, canal, né? Emanuel Vergni. Toca o sino lá e faça eu dar mais um sorriso para você. Uma boa noite sob a proteção de Nossa Senhora.